reflexão da manhã, dessa manhã de segunda-feira, hein? Bom dia pra você que está sintonizado, está conectado aqui. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. E vamos começando a nossa programação com a nossa reflexão, programação agora das 9 da manhã. Vamos falar da palavra de Deus, vamos ler em Isaías capítulo 44, versículos 6 ao 23, né? E vamos falar sobre toda a glória que pertence somente a Deus. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros são envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e se declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos, forja com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com passos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão, mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora, a ele diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Para pensar, ninguém para. Ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinza, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Lembrem-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu fiz, você é meu servo, ó Israel, eu não esquecerei.
Como se fosse uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isto. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canção vocês, montes, vocês, florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra sua glória em Israel. Olha só, o Senhor mostra, abre os olhos daquela nação, daquele povo, sobre a insensatez da idolatria. E logo ele diz que livra as pessoas do mal, desde que abandone o seu pecado, desde que abandone a sua idolatria, se afaste daquilo que desagrada a Deus. Lembra do versículo 13, né? O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um pedaço, um esboço com um traçador. Ele a modela toscamente com formões e a marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite no santuário. E está lá adorando aquela imagem. Esse é um grande problema, porque isso desagrada a Deus, isso é abominação ao Senhor. Ele está despertando em nossos corações para que só adoração somente a Ele, não a imagens, não a coisas, não a pessoas. E há muitas pessoas hoje que estão sendo idolatradas, né? Devido a alguma coisa que elas fazem, chama atenção, já são idolatradas. Tome muito cuidado com isso, porque o versículo de destaque diz, Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Portanto, tome muito cuidado. Se você está idolatrando algo que não seja o Senhor, se você não está exaltando algo que não seja o Senhor, porque Deus nos pedirá contas. Muitos males vêm sobre a humanidade devido a essa idolatria, essa insensatez, essa loucura. Deixam de adorar o Deus verdadeiro para adorar coisas, adorar artistas. Quantos cantores que começam a fazer sucesso na mídia, né? Adquirem, têm um bom talento, têm um dom de cantar e de repente já estão sendo idolatrados. Que grande mal vai sobre aquela pessoa se ela entender muito bem que toda glória, toda honra pertence ao Senhor. Ela não queria esses aplausos, esse reconhecimento. Vamos olhar para Jesus, ver como Jesus viveu aqui. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus se humilhou ao ponto de entregar sua vida por nós. E aqui estamos nós, queremos ser idolatrados, idolatrando coisas que não é Jesus. Olha que perigo, olha que tristeza. Glória é sinônimo de grandeza e fama. Por isso, nada nem ninguém tem mais glória do que Deus. A glória de Deus brilha mais do que o sol, revela a sua majestade e poder. Nós somos criados para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome e dizer ao mundo como Ele é grandioso, maravilhoso e cheio de amor. Glorifique a Deus com todas as suas forças e com todo o seu fôlego de vida. Todo o tempo que você tiver oportunidade, glorifique a Deus. Se alguém tentar te exaltar de alguma forma, lembre-se que Deus deve ser exaltado. Tome muito cuidado, porque o diabo, ele nos oferece muitas riquezas, muitas coisas, né, pra gente viver e ter, mas ele não dá a sabedoria que vem de Deus, ele não dá a confiança que temos em Deus. De repente conseguimos essas glórias terrenas e caímos, e a queda é muito grande. A tristeza vem em nossos corações porque nós não temos a presença do Espírito Santo conosco. Quantas pessoas hoje estão trazendo a glória que é do Senhor para si mesmo? Artistas, cantores, pregadores da palavra de Deus estão lá se exaltando diante das pessoas, sendo reverenciado. Deus cobrará isso de cada um. Temos que ter muito cuidado, porque toda glória, toda honra somente a Deus. É a sua palavra que diz, não sou eu que estou dizendo aqui da minha cabeça. Estou vendo aqui em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Quantas pessoas estão hoje se prostrando diante de imagens, adorando, exaltando aquilo que não tem vida, não pode o livrar do mal, não pode trazer nem responder às suas orações.
é uma grande tristeza, porque a palavra de Deus, ela veio para nós abrir nossas mentes, para nos trazer conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma palavra muito importante que nós encontramos na palavra de Deus. Essa liberdade só podemos encontrar nela. João capítulo 8, versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa é a palavra de Jesus, repetindo, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quantas pessoas estão perdendo esse conhecimento da palavra, que não querem compromisso com o Senhor? Lá em 2 Coríntios 4:4 também diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho na glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer adorar de verdade? Adore a Cristo. Ele é a imagem do Deus vivo. Foi Jesus que veio pagar o preço por mim e por você para estar no céu. Não tem nenhum outro personagem, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra coisa. Somente Jesus. Só a Ele todo louvor, toda honra, pois foi Ele que pagou o preço para me comprar eu, comprar você, comprar toda a humanidade. Foi Ele que derramou o seu próprio sangue por nós. Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vemos hoje tantas pessoas usando o nome de Deus para enriquecer, ser famoso, atrair atenção para si, mas esqueceram que toda honra e toda glória seja dada somente a Deus, através de Cristo Jesus. Essa reflexão me faz lembrar de dois textos. O primeiro é quando Pedro foi pregar para Cornélio, em Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículos 25 e 26. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem com você. Da mesma forma que você é homem, eu sou também. O segundo texto, em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 ao versículo 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Então, amigos, nós podemos parar um pouquinho para refletir. Tanto Pedro como o anjo foram sensatos ao falar: adore somente a Deus. Pedro poderia muito bem naquele momento ser adorado por Cornélio, que era um homem influente da sua época, e ali enriquecer de alguma forma, usando a palavra de Deus, usando os seus conhecimentos e os seus dons para se beneficiar em cima das pessoas. Mas ele logo mandou que o homem levantasse. Levante-se, eu sou homem como você, eu sou pecador como você. Nós devemos entender que nós devemos ser dessa forma. Só há um justo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Só Ele deve ser adorado. Também quando o anjo declara a João: adore somente a Deus, só a Ele dê toda honra, toda glória. Porque nós devemos entender que nós somos pecadores. Todos nós estamos no mesmo barco, na mesma caminhada. Isso vale para todos nós. Gostamos dos elogios, dos primeiros lugares, mas vamos lembrar que essa era a forma que os fariseus e mestres da lei viviam na época de Jesus. E foram veemente advertidos por ele. Temos que ter cuidado para não cairmos na mesma armadilha do diabo, que esse diabo coloca em nós, a soberba. O ser humano não tem capacidade para ser adorado. Toda honra, toda glória somente deve ser dada a Deus. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor.
Lembre-se dessas palavras sempre que você estiver exaltando alguém ou alguma coisa. Você vai trazer maldição sobre a sua vida se você praticar esse tipo de coisa. Quantos males têm caído sobre a humanidade porque não reconhece que só Deus deve ser glorificado, só Ele, através de Cristo Jesus. Só há um que é Deus. Ele nos alerta do pecado e nos dá oportunidade de nos redimir, como está na leitura de hoje que a Eliana acabou de ler. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, Israel, eu fiz, você é meu servo, ó Israel, eu não o esquecerei. Como se fosse alguma nuvem, uma nuvem varrida para longe as suas ofensas, como se fosse a neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Deus está nos alertando também que temos oportunidade hoje de nos abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar o engano e nos aproximar dele. Eu tenho um testemunho que na minha família tivemos um tempo quando eu era criança, né? A nossa mãe juntava todos os filhos ali, são 11 filhos, diante de uma imagem para adorar. Alguns anos depois, um dos nossos irmãos, né, ouviu falar de Jesus, ele aceitou e com isso nossa mãe nos presenteou com uma Bíblia, né? Cada um dos filhos recebeu uma Bíblia de presente no Natal de 1985. Lembro como hoje, uma Bíblia de capa preta, né? Capa dura preta. E nesse momento nós fomos morar na roça. Ficamos muito tempo na roça, sem nenhum outro tipo de diversão. A luz que tínhamos era de lamparina ou lampião. Ali todas as noites tivemos oportunidade de ler a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que em João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Através daquela palavra, daquela Bíblia que eu ganhei, e todos os meus irmãos ganharam também, tivemos a oportunidade de conhecer a verdade, de saber como devemos adorar a Deus, como devemos louvar ao Senhor. Tivemos um tempo na obscuridade, sem entender, e nos prostrávamos diante de imagens, semelhança de homem, fotografias, quadros, e ali adorávamos aquelas coisas sem saber nem o que estávamos fazendo. Mas no dia que lemos a palavra de Deus e descobrimos que só Deus deve ser adorado, só o nome dele deve ser exaltado, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Jesus, só por ele que podemos ir. Temos que ter muito cuidado para não invertermos as coisas e começar a adorar cantores. Se a pessoa faz uma música bonita, lá está uma multidão gritando, alvoroçada para exaltar aquele indivíduo, aquela indivídua. Se há alguma coisa que faz te despertar, mexe com o teu emocional, você já está adorando. Talvez seja a riqueza, um bom salário, o seu emprego, algo que você tenha colocado em sua mente como a coisa mais importante. Cuidado para que você não deixe de adorar a Deus por causa de coisas ou pessoas. A ira de Deus virá sobre tudo isso, porque Deus deve ser adorado somente Ele através de Cristo Jesus. Ao ter a palavra de Deus em suas mãos, não perca tempo. Leia, busque conhecimento. Ela vai te libertar da cegueira espiritual. Assim como tem ídolos feitos por mãos humanas, tem pessoas e coisas que são idolatradas também. Faça uma reflexão na tua vida aí e veja se o que você está exaltando, o que você está glorificando é Deus ou são coisas. Pois Deus é soberano e Ele não divide a sua glória com ninguém. Todo louvor deve ser dado a Ele, toda honra e toda glória para Ele, através de Cristo Jesus, que nos comprou com seu sangue lá naquela cruz. Deus abençoe você.